Vamos lá, senhores. Nesse bloco nós vamos iniciar o nosso estudo acerca do tema Poder Executivo. Nós já finalizamos Poder Legislativo, tá? E a partir desse bloco nós vamos trabalhar Poder Executivo. Dos três poderes, é sem dúvida o mais curto, o mais tranquilo para a gente trabalhar, tá? Mas tem muita coisa que cai em prova e tem que tomar cuidado. Antes de estudar os dispositivos constitucionais sobre o Poder Executivo, a gente precisa, tá, analisar aí, fazer uma introdução trabalhando o sistema de governo. Porque quando você entende como funciona essa classificação de sistema de governo, quais são os modelos de sistema de governo existentes e principalmente qual que a gente adota no Brasil, com esse conhecimento, a sua compreensão sobre o Poder Executivo, sobre as atribuições do Presidente da República, nós vamos ter uma facilidade muito grande, tá? Graças a esse conhecimento acerca desse tema. Então nós vamos começar aqui com essa introdução, tá ok, senhores? Vamos lá. Sistemas de governo. Pessoal, olha só. Quando eu falo de sistema de governo, eu quero definir qual a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Traduzindo, o sistema de governo ele vai definir as atribuições do Poder Executivo, as atribuições do Poder Legislativo e a relação entre esses poderes. E é isso que a gente vai trabalhar nesse tema. Nós temos três modelos de sistema de governo, tá? Nós temos o presidencialismo, que eu já antecipo para você, é o modelo adotado no Brasil, tá? Nós temos o parlamentarismo e nós temos o semipresidencialismo. Então nós temos a existência desses três modelos de sistema de governo. E nós vamos analisar cada um deles, tá? Vamos lá, senhores. Primeiramente, presidencialismo, que é o que nós adotamos, né, no Brasil atualmente. Agora uma pergunta, e cai em prova, tá? Cuidado. Professor, desde a Constituição Federal de 1891, o Brasil ele adota o presidencialismo como sistema de governo. Mas a pergunta é, se desde 1891 nós adotamos o presidencialismo como sistema de governo, o Brasil sempre adotou o modelo presidencialista? Cuidado, tá? Nós tivemos um curto período em que nós adotamos o parlamentarismo. É isso mesmo. O Brasil já adotou o sistema parlamentarista de governo? Sim, nós já adotamos entre setembro de 1961 até janeiro de 1963, ali, antecedendo ali o golpe militar, né? No governo de João Goulart, o Brasil ele adotou o parlamentarismo, que você não aprendeu ainda como funciona, eu vou te explicar, tá? Nessas aulas, nesse encontro de hoje aqui, eu vou te falar quais são as características do parlamentarismo, mas eu quero que você saiba que nós, apesar de adotarmos o presidencialismo lá desde 1891 até o período atual, nós tivemos um curto período de tempo, né, que foi entre setembro de 61 até janeiro de 63, governo de João Goulart, em que nós fomos, né, uma república parlamentarista, beleza? Agora vamos lá, o que interessa pra gente aqui é você entender quais são as características do presidencialismo, tá? Isso aqui vai te ajudar demais nos próximos blocos, quando nós aprofundarmos o nosso estudo acerca do Poder Executivo, principalmente em relação às competências do Presidente da República, que é disparado o que mais cai em prova. Olha só, a principal característica do presidencialismo é que o Poder Executivo ele é exercido de forma monocrática, tá? Como assim, sou monocrática? Monocrática vem de quê? De né? Significa que o Poder Executivo ele é exercido por uma única autoridade. Por quê? Presta atenção. O Poder Executivo ele engloba duas funções, tá? Eu tenho a função de chefe de Estado e eu tenho a função de chefe de governo. E o que acontece? No presidencialismo,
O chefe do Poder Executivo, ele exerce as duas funções, chefe de Estado e chefe de governo, de forma monocrática. Traduzindo, as competências de chefe de Estado e as competências de chefe de governo, que já vou te explicar como é que funcionam, tá? Elas são concentradas em uma única autoridade, que no caso é o chefe do Poder Executivo. Professor, como assim chefe de Estado, chefe de governo? Quando o presidente da República ele está atuando como chefe de Estado, tá? Significa que as atribuições dele, aquela atribuição que ele está exercendo, ela gera efeitos externos. Como assim efeitos externos, professor? Gera efeitos no cenário internacional, tá? Por outro lado, quando o presidente da República está atuando como chefe de governo, aquela atribuição que ele está exercendo, ela gera efeitos meramente internos. Ou seja, não há efeitos significativos, né, no cenário internacional. Então deixa eu te dar um exemplo para você entender. Quando o presidente da República, ele, por exemplo, através da iniciativa de projeto de lei, ele cria cargos na administração pública em um órgão vinculado ali ao Poder Executivo. Por exemplo, eu crio cargos na Polícia Rodoviária Federal. Quando o presidente da República exerce essa atribuição, que nós vamos ver que é uma atribuição do presidente da República, aqui nesse caso, ele está atuando como chefe de governo. Por quê? Porque a criação de cargos dentro de um órgão da administração pública federal gera efeitos meramente internos. A ONU, os outros países não querem saber sobre criação de cargos na PRF, criação de cargos na Polícia Federal, aumento remuneratório de servidores da PRF. Isso não gera efeito externo, isso não gera efeitos internacionais, tá? Então, nesse caso, o presidente da República está atuando como chefe de governo. Agora, por outro lado, quando o presidente da República, no cenário internacional, ele celebra um tratado internacional, por exemplo, essa celebração de tratado ou convenção internacional, isso aqui gera sim efeitos externos. O presidente da República, como chefe do Poder Executivo, ele está no cenário internacional se comprometendo, né, a cumprir, né, a cumprir o que está estabelecido naquele determinado tratado internacional que ele está celebrando em nome da República Federativa do Brasil. Então, nesse momento, senhores, eu tenho a realização aqui de efeitos internacionais, de efeitos externos, tá? E nesse momento o presidente da República está exercendo a atribuição dele como chefe de Estado. Então olha como é simples. Quando atua como chefe de Estado, tem repercussão, efeito internacional. Quando atua como chefe de governo, os efeitos são meramente internos. Qual é o grande segredo, qual é a grande característica do presidencialismo? É que no presidencialismo, essas funções de chefe de Estado e de chefe de governo, elas estão concentradas em uma única autoridade, que é o chefe do Poder Executivo. Tanto é que quando nós formos estudar nos próximos blocos o artigo 84 da Constituição, que traz pra gente as competências privativas do presidente da República, você vai ver que algumas delas ele está atuando como chefe de Estado e outras ele está atuando como chefe de governo. Mas o que importa para o presidencialismo é que essas funções são exercidas, tá, por uma mesma autoridade. Ou seja, o Poder Executivo ele é exercido monocraticamente. Ele é chefiado aqui, né? Ele é exercido, o Poder Executivo, onde eu tenho as funções de chefe de Estado e de chefe de governo, monocraticamente, por uma mesma autoridade. Beleza? Tranquilo. Aí olha só, eu trouxe para vocês aqui uma questão do CESP, tá? Uma questão que você tem que tomar cuidado e eu vou te provar a importância dessa aula introdutória. A maioria dos professores, eles vão direto para os dispositivos constitucionais, que caem bastante, tá? E deixam de explicar essa questão de sistema de governo e o aluno lá na frente ele sente uma certa dificuldade. Olha só essa questão que interessante. O Brasil adota como sistema de governo o modelo presidencialista, onde
o chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República, acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Até aqui, perfeito. Neste contexto, podemos afirmar que compete ao presidente da República exonerar e nomear ministros de Estado. Até aqui, perfeito, nós vamos estudar isso. É a primeira atribuição privativa do presidente da República prevista lá no artigo 84 da Constituição. Isso vai ficar para o próximo bloco. Mas é a competência privativa do presidente nomear e exonerar ministros de Estado, que são seus auxiliares, tá? Agora, olha só. Neste contexto, podemos afirmar que compete ao presidente da República exonerar e nomear ministro de Estado. Tá. Agindo assim o presidente da República na condição de chefe de Estado. Errado. Quando o presidente da República nomeia ou exonera um ministro de Estado, ele não está agindo como chefe de Estado, senhores, na condição de chefe de Estado. Ele está agindo na condição de chefe de governo. Por quê, professor? Porque a nomeação e exoneração de ministros, tá? Isso aqui repercute no cenário interno. Tá? Isso aqui não repercute no cenário internacional. Eu lhe perguntar agora, quais são os ministros da Inglaterra? Você não vai me falar nenhum. Concorda comigo? Por quê? Porque isso é meramente interno. Compete a eles, interessa a eles, tá? Isso não interessa a nós. Da mesma forma que a escolha do ministro de Estado por parte do presidente da República, pouco importa, não gera efeitos significativos no cenário internacional, não importa para os países estrangeiros. Então, ele está atuando como chefe de governo. Entenderam por que é importante você não só conhecer as atribuições do presidente, mas saber quais delas ele está atuando como chefe de Estado, quais delas ele está atuando como chefe de governo, e lembrando que por adotar o sistema de governo presidencialista, o presidente da República ele acumula essas duas funções, tá ok? Beleza? Tranquilo. Então olha só, a título de exemplo, lembrando que nós vamos estudar todas as atribuições privativas do presidente da República, pode ficar tranquilo, eu trouxe aqui para vocês quando é que o presidente da República, ao exercer essas atribuições previstas no artigo 84, que nós vamos estudar, ele estará atuando como chefe de Estado e quando é que ele estará atuando como chefe de governo. Vira e mexe as provas, as bancas de concurso, as bancas examinadoras, elas vêm cobrando esse conhecimento. Então olha só que legal. Chefe de Estado. Professor, você falou para mim que chefe de Estado, quando o presidente atua como chefe de Estado, significa que ele está atuando no cenário internacional, né? A sua atribuição, o exercício da sua atribuição gera efeitos internacionais. Vamos lá para alguns exemplos. Compete ao presidente da República, como nós vamos aprender, celebrar tratados internacionais. Uai, quando o presidente da República celebra um tratado internacional, ele está se comprometendo no âmbito internacional a cumprir as regras desse tratado. Isso aqui gera efeitos internacionais? Gera. Se isso aqui gera efeito internacional, eu estou diante de uma atuação de chefe de Estado. Outro exemplo, manter relações com estados estrangeiros. Quando o presidente vai numa reunião, no Congresso, representando o Brasil lá na China, nos Estados Unidos, né, questões econômicas e etc., tudo isso aqui, né, gera efeito internacional, porque ele está mantendo relações com estados estrangeiros, né, muitas vezes aqui assumindo uma obrigação, né, e etc. Então isso aqui ele está atuando como chefe de Estado. Cuidado, esse aqui, ó, quando cai o pessoal erra. Decretar guerra e celebrar paz. Senhores, se o presidente da República está decretando guerra, a gente vai ver que isso aqui depende de aprovação, né, do Congresso Nacional e etc. Mas quando o presidente ele decreta guerra, ele está decretando guerra do nosso país, Brasil, com o país estrangeiro. Não existe guerra interna, certo? Para resolver problemas internos eu tenho intervenção federal, por exemplo, onde a União intervém nos estados. Declaração de guerra sempre é entre nações, tá? Então, se o Brasil, se o presidente da República decreta guerra ou celebra paz, que é o quê? Que é exatamente acabar com esse cenário de guerra, tudo isso aqui envolve outros países, não é isso? Então, tem efeito internacional, ele está atuando como chefe de Estado. Vou colocar um asterisco aqui, já vou voltar para um peguinho que as bancas gostam de cobrar. E também ele estará atuando como chefe de Estado, ou seja, gera efeitos internacionais, quando o presidente da República ele exerce a atribuição dele de
acreditar os representantes diplomáticos de outras nações. Pessoal, o que é isso aqui? Nós não temos as embaixadas? Vários países, eles mandam para o Brasil, por exemplo, tá? E isso é de forma recíproca, o Brasil também manda para outros países, representantes diplomáticos. Então, se você andar ali em Brasília, ali na avenida, ali no Lago Sul, você vai ver inúmeras embaixadas. Naquelas embaixadas eu tenho ali diplomatas, né? Eu tenho ali representantes de nações estrangeiras, né? Eu tenho embaixador e etc. Que nada mais são do que representantes de nações estrangeiras. Então lá na embaixada da Argentina eu vou ter representantes do governo, né, do país argentino. E eles estão aqui no território brasileiro. O que acontece? Para que um representante de uma nação estrangeira ele venha para o Brasil representar os interesses dessa nação, né? O presidente da República ele precisa acreditar, né? Esse representante diplomático ele precisa o quê? Praticar um ato de que ele está reconhecendo formalmente que aquele representante realmente está representando os interesses da nação a qual ele representa. Então, não é simplesmente o diplomata pegar um avião, chegar no Brasil e falar, pronto, estou aqui representando a Argentina. Não, ele precisa ser acreditado, né, como representante diplomático pelo presidente da República. É o ato onde o presidente da República fala, não, beleza, estou reconhecendo formalmente que você está aqui representando a Argentina, você é um diplomata argentino e tá tranquilo, tá tudo certo, tá? Isso aqui gera efeito internacional? Claro que gera, porque quando o presidente ele acredita, né, esse representante diplomático, ele reconhece formalmente a representação diplomática realizada por aquele servidor, aquele agente público do país estrangeiro, isso aqui ele está mandando um recado para o país a qual esse representante diplomático representa, né? Um recado de que, ó, você mandou esse cara pra cá, tô reconhecendo, tranquilo, tá? Ele aqui está sendo formalmente reconhecido como representante do seu país, a Argentina, no exemplo que eu tô trabalhando. Então isso aqui gera efeito internacional, porque gera até uma relação entre país, Brasil e o país lá do representante, no exemplo Argentina, tá? Então todas essas situações aqui, você vai ver comigo que são atribuições do presidente da República, mas ele estará atuando como chefe de Estado. Agora, existem atribuições que o presidente ele estará atuando como chefe de governo. Por quê? Porque essa atribuição ela gera efeitos meramente internos. Não é isso? Aí olha só essa próxima, tá? Lembra que eu pedi para você marcar aqui, declarar guerra e celebrar paz? Toma cuidado, olha só que interessante. O presidente da República estará atuando como chefe de governo, tem efeitos meramente internos, quando o presidente decretar a intervenção federal, o estado de defesa e solicitar a decretação do estado de sítio. Vamos lá. Pessoal, quando o presidente ele decreta a intervenção federal, o que é intervenção federal? É quando a União ela vai intervir nos estados. Isso aqui é meramente interno, tá? Eu não estou falando que o Brasil está intervindo em outro país. A União está intervindo em um estado membro, né, da República Federativa do Brasil. Então a União está intervindo no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. O que isso aqui gera de efeito, né, internacional? Nenhum. Não tenho nada de efeito internacional aqui. Quando decreta estado de defesa, tá? Também não. Agora cuidado, aqui o pessoal confunde muito. Você vai aprender comigo que um dos motivos para decretar o estado de sítio é a questão da guerra. Ou seja, nós sofremos, por exemplo, um ataque, né? Uma ameaça, nós estamos diante de uma ameaça de ataque das forças estrangeiras no nosso território, e em decorrência disso o presidente, né, ele solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio. Beleza. Ao ser autorizado pelo Congresso Nacional a decretar o estado de sítio, nós poderemos estar entrando em um cenário de guerra. Agora, cuidado, presta atenção. Quando o presidente solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar estado de sítio, eu ainda não tenho estado de guerra. Eu estou pedindo ao presidente da República, ao Congresso Nacional, que me autorize a decretar o estado de sítio e aí, posteriormente, eu decreto o estado de guerra. Correto? Então, quando ele somente solicita ao Congresso autorização
para decretar o estado de sítio, ainda isso aqui só tem efeitos internos. Ainda só tem efeitos internos, não tem efeito externo ainda. Então aqui ele está atuando ao solicitar essa autorização como chefe de governo. Se autorizado pelo Congresso Nacional e o presidente vier a decretar o estado de guerra, aí ele deixa de agir como chefe de estado e passa a agir como chefe de... Perdão, ele deixa de agir como chefe de governo e passa a agir como chefe de Estado, porque a decretação de guerra, ela sim gera efeitos internacionais, tá ok? Então, é isso, senhores. A importância, tá, de conhecer esse sistema de governo, presidencialismo e os outros que nós vamos estudar já já, faz com que você entenda com mais facilidade quando o presidente está atuando como chefe de Estado, quando está atuando como chefe de governo, isso cai em prova, tá? Então, olha só, no presidencialismo, que é o primeiro modelo que nós estamos estudando, existe uma relação de independência, cuidado, entre os poderes executivo e o poder legislativo. Uma vez que não havendo hierarquia entre os mesmos, compete à Constituição definir atribuições de cada um dos poderes. Olha que interessante. Nós temos três poderes. Nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo e nós temos o poder judiciário. Existe hierarquia entre eles? Cuidado, não existe hierarquia entre eles. Por isso que a Constituição fala que os poderes são independentes. Eles se relacionam? Claro. O Poder Judiciário ele aplica a lei. Para o Poder Judiciário poder aplicar a lei, o que um juiz faz? Ele aplica a lei diante de um caso concreto. O cara bateu no seu carro. Você chega lá e ingressa com ação judicial. O juiz vai olhar a lei e fala, olha, a lei está falando que quem causa dano tem que pagar. Então, você causou dano, você tem que pagar. Ele vai lá e sentencia. Então, o que acontece? O Poder Judiciário, ele aplica a lei ao caso concreto. Quem elabora a lei, a priori, é o Poder Legislativo. Então, olha como é que os poderes eles vão se relacionando. O Poder Executivo exerce a administração pública, né? Então, esses poderes, eles se relacionam? Sim, mas eles são independentes. Não há hierarquia entre eles. Então, por isso que a Constituição fala que eles são independentes e harmônicos entre si. Harmônico significa que eles se relacionam, mas eles se relacionam sem uma relação de hierarquia. Olha que interessante. No presidencialismo, você vai notar comigo que eu tenho uma maior independência entre o poder legislativo. Essa independência ela não é total, tá? Não é isso. Mas existe, né? Algumas coisas dependem de ambos os poderes, a gente vai estudar. Mas existe uma maior independência entre o poder legislativo e o poder executivo. Você vai conseguir enxergar isso aqui com clareza quando eu trabalhar o parlamentarismo, que é o próximo modelo de sistema de governo que nós vamos estudar. Você vai ver a diferença, como é que funciona lá. No presidencialismo, existe uma maior independência entre o poder legislativo e o executivo. E a Constituição Federal, ela estabelece, olha, poder legislativo, compete a você isso, isso e isso. Poder executivo, compete a você isso, isso e isso. Cada um no seu quadrado, certo? Beleza. Aí vem cá, presta muita atenção. O que eu vou te falar agora, quando cai em prova, derruba muito candidato, porque as pessoas tendem a estudar o conteúdo, principalmente em direito constitucional, de forma rasa. Não, vou estudar o que mais cai aqui, letrinha de Constituição, não aprofunda na jurisprudência, não aprofunda na doutrina, e muitas vezes é surpreendido na prova e perde uma questão, tá? Você não, aqui você vai ter o curso completo, tá? Com qualidade, para você estar preparado para qualquer concurso público, exame de ordem, tá? Então presta bem atenção no que eu vou te explicar. República Federativa do Brasil versus presidencialismo, que é o sistema de governo que a gente adota, de coalizão. Que é isso, professor? Presidencialismo de coalizão. Deixa eu te explicar. Presta muita atenção. Olha só. Nós já vimos que nós adotamos o sistema de governo presidencialismo. O sistema presidencialista, né? Onde o chefe do poder executivo exerce monocraticamente as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Ótimo, beleza. Com isso, a Constituição estabelece as atribuições do poder executivo. Então estabelece, por exemplo, lá no artigo 84, quais são as competências do presidente da República como chefe do Poder Executivo da União. Só que o que acontece, senhores? No nosso cenário brasileiro,
o presidente da República ele tem inúmeras atribuições que dependem da aprovação do poder legislativo. Por uma questão de segurança, presidente, você até tem essa atribuição, mas essa atribuição precisa ser o quê? Aprovada pelo Poder Legislativo, que no caso aqui, no âmbito da União, é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, olha só que interessante. O presidente quer criar cargos na Polícia Federal. Ele tem que apresentar um projeto de lei, né, criando esses cargos na Polícia Federal, mas esse projeto de lei depende da aprovação do Congresso Nacional. Se aprovado pelo Congresso Nacional, aí sim esse projeto de lei se transforma em lei e eu vou estar criando cargos. Só a apresentação do projeto de lei não faz nascer, não cria cargos em órgão nenhum. Tá? A criação de cargo depende de lei, lei aprovada. Você conseguiu entender que muitas das atribuições do presidente da República dependem da aprovação do Poder Legislativo? Então por isso que eu te falei que a independência entre Poder Executivo e Legislativo não é absoluta. Existe uma certa dependência, tá? Mas é bem menor do que acontece no parlamentarismo, que eu vou explicar já já para vocês. Aí o que tem a ver o tal do presidencialismo, né, por coalizão? Senhores, o presidente da República, diante desse cenário, que muitas das atribuições dele dependem do Poder Legislativo, ele precisa criar o que a gente chama de base governista no Congresso Nacional. Ou seja, o presidente, para ele ter um governo de qualidade, para ele conseguir aprovar, realizar os atos, né, as suas atribuições, ele precisa ter o apoio do Poder Legislativo. Se ele não tiver o apoio do Poder Legislativo, o que vai acontecer? Ele apresenta projeto de lei e o Congresso Nacional rejeita a matéria. Ele não consegue governar, senhores. A verdade é essa. Como o chefe do Poder Executivo depende da aprovação do Congresso Nacional, Poder Legislativo, o que costuma fazer? Ele costuma negociar. Isso aqui acontece, tá? Infelizmente, isso aqui não é saudável, tá? Mas o que acontece muito? Durante a campanha, o candidato a presidente da República, ele já começa a negociar com os partidos políticos. Ele chega lá, por exemplo, pro PT, pro PMDB, pro PSOL, pro PSDB, pro União Brasil. Ele chega para os partidos políticos e fala assim: olha, eu sei que você, PT, vai eleger alguns deputados e senadores, o PMDB também, o PSOL, o PSDB, eu preciso do apoio de vocês. Vamos fazer o seguinte, PT, você quer qual ministério? Aí o PT fala assim, exemplo, eu quero o Ministério da Justiça. Aí o presidente da República, ele já começa a lotear, que a gente chama, tá, os ministérios. Ele fala: ó, PT, você me apoia? Você vira minha base governista? Ou seja, eu vou ter o apoio dos parlamentares do PT dentro do Congresso? Sim, vai ter. Só que em troca eu quero o Ministério da Justiça. O PT nomeia, ele escolhe quem vai ser o ministro da Justiça. Na teoria, quem nomeia e exonera o ministro é o presidente. Mas o que acontece? Por esse acordo feito aqui por baixo dos panos, quem vai falar, quem vai realmente, efetivamente indicar é o PT. O presidente só assina, certo? Então, isso ele faz não só com ministérios, com cargos na administração pública, cargos comissionados e etc. Por que ele está fazendo isso aqui? Porque se ele não conquistar esse apoio no Congresso Nacional, ele não consegue governar, porque muitas das suas atribuições dependem da aprovação do Congresso. Infelizmente ocorre aquela negociata, tá? Isso aqui, gente, aconteceu com o quê? Mensalão. O que foi o mensalão? O presidente da República, na época, ele se comprometeu a pagar uma mesada para os parlamentares, para que os parlamentares apoiassem o governo, aprovassem as proposições, né, de sua iniciativa. Então, senhores, esse presidencialismo por coalizão é exatamente isso, onde o presidente, ele tem que criar, ele tem que trazer para o governo, ele tem que buscar o apoio do Poder Legislativo para o seu governo. Coalizão é isso, trazer para si. Eu estou trazendo para o governo, né, o apoio dos partidos, o apoio dos parlamentares, e em troca disso vou lotear cargo, vou
nasce propina aqui, corrupção passiva, né? Uma série de coisas que não são lícitas, tá? E não são saudáveis para a democracia brasileira, tá? Mas, infelizmente, nós vivemos num presidencialismo de coalizão. Então, olha só, vou ler aqui com você para ver se você entendeu. Ó. O Brasil adota o modelo de presidencialismo de coalizão, que não é saudável, tá? Uma vez que o governo, né, chefiado pelo presidente da República, Poder Executivo, depende dos membros do Poder Legislativo, pois diversas das suas competências dependem da aprovação dos membros do Congresso. Em decorrência da necessidade da aprovação por parte do Poder Legislativo, não raras vezes o presidente da República busca criar uma relação de apoio. E como é que ele cria essa relação de apoio? Coalizão, relação de apoio, trazer o parlamento, trazer o Congresso para o governo, né? Ele cria uma relação de apoio em relação aos partidos políticos representados no Congresso Nacional, pois sem este apoio, que é a base governista, os líderes de governo lá nas casas, certamente o presidente da República ele terá dificuldades para governar, porque tudo vai ser rejeitado, tá? Então é aquele negócio, eu posso te ajudar, me ajuda aí, beleza? Então a gente adota, infelizmente, esse presidencialismo de coalizão, tá? Tranquilo? Ótimo. Pra gente ir finalizando aqui o presidencialismo, tá? Que é só isso, você precisa saber, toma cuidado com alguns detalhes. No presidencialismo, cuidado, presidencialismo é o quê? Sistema de governo, né? É um dos modelos de sistema de governo e é o modelo que nós adotamos no Brasil. O presidencialismo não é cláusula pétrea. Por favor, não se confunda, tá? Não erre isso aqui. Cláusula pétrea são aqueles dispositivos, lembra que a gente estudou lá em emenda constitucional, né? Limitações materiais? Cláusulas pétreas são dispositivos constitucionais que eu não posso abolir ou alterar de forma significativa que venha atingir o núcleo, né, daquele direito, nem através de emenda constitucional. Ou seja, cláusula pétrea são tópicos que são protegidos. Não pode abolir, não pode retirar da Constituição com emenda constitucional. Tem que criar uma nova Constituição para poder mudar aquilo ali. Então, olha só que interessante. O presidencialismo, que é sistema de governo, não é cláusula pétrea. Se você estudou comigo, tá? Se você estudou comigo lá processo, poder legislativo, processo legislativo das emendas constitucionais, você aprendeu comigo o seguinte: o que é cláusula pétrea? A forma federativa de Estado. Aí aqui eu vou pedir sua autorização para te ensinar um macete para facilitar a tua vida. Por quê? No começo você vai até assustar. Olha só que interessante. Eu tenho forma de Estado, eu tenho forma de governo, eu tenho sistema de governo, eu tenho regime de governo. Caramba, professor, você tá brincando. Eu vou ter que decorar tudo isso aqui? Você vai ter que decorar isso aqui, mas eu vou facilitar a tua vida, tá? Eu vou te ensinar um macete, tá? Que eu criei para você não confundir. Porque olha só que interessante. Forma de governo tá tratando de quê? República, que é o que nós adotamos no Brasil, né? Monarquia também é uma forma de governo. Forma de Estado é o quê? Federação. A gente adota uma federação. Nós somos uma federação. Mas eu tenho aqui confederação, que é outra forma de Estado. Também estudei isso lá em Poder Legislativo. Nós temos aqui o Estado unitário. Tudo isso aqui, ó, esses três são formas de Estado. Esses dois são formas de governo. Sistema de governo eu tenho o quê? Eu tenho presidencialismo, que é o que a gente está estudando, que é o que a gente adota, né? Eu tenho parlamentarismo, que nós já adotamos, e eu tenho semi-presidencialismo. E quando eu falo de regime de governo, eu estou falando de governo o quê? Democrático. Democracia. Uma dos regimes de governo é a democracia, o governo democrático, tá? Que também pode ser autoritário,
totalitário, tá? Caramba, professor, o que que as bancas gostam de fazer? Confundir. A banca coloca bem assim pra você, ó. O Brasil adota como forma de Estado a República. Errado. Eita, professor, então eu tenho que ter conhecimento de quais são as formas de Estado, quais são as formas de governo, quais são os sistemas de governo, quais são os regimes de governo e quais a gente adota? Sim. Mas vai falar, ferrou, não vou dar conta. Vai que eu vou te ensinar um macete. Presta atenção numa coisa. Presta atenção que isso aqui é um macete, então você tem que prestar atenção na historinha que eu criei. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina que você está em uma grande sala, uma recepção de um hotel, uma sala de cinema e etc. E nesse local existem várias pessoas, estão várias pessoas nesse local. E dentre elas eu tenho o presidente da República. Uma figura ilustre, certo? Cheio de segurança em volta, né? Beleza. Você concorda comigo que se pegar fogo, se eu tiver um incêndio nesse local, a tendência, pelo menos por parte desses seguranças aqui, é primeiramente salvar a pessoa do presidente da República, porque ele não é que o presidente da República é melhor do que os outros cidadãos que estão aqui no local. Não é isso. É porque ele não é só uma pessoa. Ele representa, né? Ele é chefe de Estado, ele é chefe de governo, ele representa a nação brasileira. Então, é uma pessoa ilustre, certo? Eu tenho que tomar mais cuidado com ele. Então, a tendência desses seguranças aqui é todo mundo tá ali agindo diante desse incêndio para salvar a vida do presidente da República. Por que eu estou falando isso aqui? Olha essa historinha. Se você for inteligente e for uma das pessoas que está aqui, que não é presidente, mas está no meio do incêndio e não quer morrer queimado, se você for inteligente, você vai fazer o quê? Você vai seguir o presidente. Para onde eles estiverem levando o presidente, você vai no bolo. Porque provavelmente eles vão encontrar... Quando o presidente entrar no local fechado, se avisar, a equipe de segurança dele já verificou as saídas, já fez um plano de fuga se for ocorrer alguma situação ali que coloque ele em perigo. Então, malandramente, você vai fazer o quê? Você vai seguir o presidente, filho. Então, olha a malandragem. Presta atenção. Se tiver fogo... Se ocorrer fogo na República, incêndio na República, diante de fogo na República, eu, Fernando, sigo o presidente. Correto? Com esse macete você já conseguiu matar esses dois. Se tiver fogo, forma de governo, eu vou seguir, na República, né? Eu vou sigo o presidente. Correto? Fácil? Forma de Estado, qual é o macete, professor? F é fé. Fé de quê? De federação. F é federação. Essa é a forma de Estado. Regime de governo. Aí é um pouquinho mais apelativo, tá? Mas vai te ajudar na hora da prova. Regime de governo. Tem a galera do rego democrático. Todo mundo entendeu, né? Rego democrático. Beleza? Olha como fica fácil agora. Eu vou te provar. Presta atenção. Deixa eu usar esse slide aqui em branco. Quer ver como eu te provo que você memorizou isso aqui com esse macete? Não precisa ficar quebrando a cabeça. Forma de Estado. Vou nem colocar na ordem. Sistema de governo. Regime de governo e forma de governo. O que você vai lembrar na hora da prova? Me fala aqui o que o Brasil adota como forma de Estado, o que o Brasil adota como sistema de governo, o que o Brasil adota como regime de governo, o que o Brasil adota como forma de governo. E aí? Vamos lá. Qual macete que eu te expliquei? Estamos lá na salinha, tal, pegou fogo, incêndio. Eu vou seguir o presidente. Então, se tenho fogo na República, então o Brasil adota como forma de governo República. Não é isso? Se eu tenho fogo na República, eu vou seguir quem? O presidente. Sigo o presidente. Presidencialismo é o sistema de governo adotado.
forma de Estado, como é que é mesmo? FE. Não tem como dar errado, porque RG, SG, FG, FE, Fé. Fé de quê? Federação. E o regime de governo, eu vou lembrar do rego democrático. Rego democrático. Democracia. Viu? Não tem mistério. O que nós estamos estudando é isso aqui, ó. Sistema de governo. E o sistema de governo está preocupado com o quê? Como ocorre a relação entre poder legislativo e poder executivo em relação às suas atribuições. Tranquilo, facinho? Beleza. Nós vimos então o que? Onde eu estava falando. Cuidado, a Constituição Federal ela estabelece como cláusula pétrea a forma de Estado, federação. Isso aqui é cláusula pétrea, tá? Isso aqui é cláusula pétrea. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, salvo engano, da Constituição Federal, eu tenho o rol das cláusulas pétreas. E de todos esses aqui, só a forma de Estado é cláusula pétrea. Eu não posso modificar nem por emenda constitucional, né? Não posso modificar a forma de federação, forma de Estado. Se eu quero transformar o Brasil num Estado unitário, tem que criar uma nova Constituição, tá? Então, olha que interessante. Por emenda constitucional, professor, eu posso mudar então o sistema de governo, presidencialismo para o parlamentarismo? Posso. Eu posso abandonar o regime de governo democrático? Posso. Forma de governo, república, eu posso alterar por emenda constitucional? Posso. Não há vedação constitucional, não. Tá ok? O que é cláusula pétrea é só forma de Estado. A prova vai colocar isso para você. Vai colocar que o presidencialismo como sistema de governo é uma cláusula pétrea. Não. Não é cláusula pétrea. Nem o presidencialismo, nem a república como forma de governo, né? Nem a democracia, o governo democrático, né? Como regime de governo, tá? O que é cláusula pétrea é a forma de Estado federação. Essa sim é cláusula pétrea. Tranquilo? Ou a banca vai trocar. A banca vai colocar: o Brasil adota como forma de Estado a república. Errado. Forma de Estado não é república. República, ela é uma forma de governo. Entenderam? Com esse macete você não erra uma questão. Eu te garanto. Tá bom. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Mandato por prazo certo. Cuidado, tá? No presidencialismo, o mandato do presidente da República, tá? Ele possui prazo certo, tá? Sendo estabelecido pela Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira, ela adota o prazo do mandato do presidente de 4 anos, não é isso? Para o mandato presidencial. É possível a reeleição? Uma única vez, né? De forma contínua, né? Seguida. Então eu tenho 4 anos de mandato, podendo ocorrer a reeleição por mais 4 anos. Pode de novo a terceira? Aí não. Por quê? Porque uma das características da República que a gente vai estudar é a alternância de poder. Eu não permito os chefes do Poder Executivo que eles permaneçam no cargo de forma vitalícia, tá? Isso eu não permito, graças à República, tá ok? Beleza, senhores. Aí, eu vou te perguntar uma coisa. Está previsto na Constituição de forma expressa o presidencialismo como sistema de governo? Sim. Eu não tenho nenhum artigo falando dessa forma. A República Federativa do Brasil adota como sistema de governo o presidencialismo. Você não vai achar. Você vai achar de forma expressa o presidencialismo como sistema de governo, interpretando os dispositivos constitucionais do artigo 76 e do artigo 84. Quer que eu te prove? Olha só. O que o artigo 76 ele fala? O poder executivo é exercido pelo presidente da República. Ponto. Auxiliado pelos ministros de Estado. Mas vem cá. O poder executivo, eu não te ensinei que ele tem 2 funções? O poder executivo ele tem funções de governo, que eu chamo de chefe de governo, e funções de Estado, que é o chefe de Estado. Se o artigo 76 está falando que o poder executivo que tem essas 2 funções, ele é exercido por uma autoridade chamada presidente da República, mesmo que ela seja auxiliada pelos ministros, mas é exercido por ele, presidente da República. Se é exercido por uma única autoridade, significa que essa única autoridade ela está acumulando, ao exercer o poder executivo, ela está acumulando as funções de chefe de governo e chefe de Estado. Isso aqui é característica do sistema de governo presidencialista.
Interpretando o artigo 76, eu posso te falar que expressamente a Constituição deixa claro que nós adotamos o modelo presidencialista, tá? Beleza. Pessoal, e o artigo 84? O artigo 84 que nós vamos estudar é sem dúvida o que mais cai sobre o Poder Executivo, vai falar das competências privativas do presidente, ou seja, são atribuições privativas do presidente. Aí vai falar várias. Dentre elas, se você interpretar, você vai ver que algumas ele está atuando como chefe de governo e outras está atuando como chefe de Estado. Porque ao interpretar essas atribuições, você vai ver que algumas geram efeitos internacionais, geram efeitos externos, aí é chefia de Estado, e outras geram efeitos meramente internos, aí é chefia de governo. Eu trouxe para te provar. Olha só. O inciso 1 aqui, primeiro, fala o quê? Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministro de Estado. Quando ele nomeia e exonera ministro de Estado, eu já falei isso para você, ele está atuando como chefe de governo, porque a nomeação de ministro de Estado gera efeitos meramente internos. Agora, se você for analisar o inciso 7º, ele fala que compete privativamente ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Opa, isso aqui gera efeitos externos, né? Internacionais. Então, ele está atuando como chefe de Estado. Se o artigo 84 está falando das atribuições do presidente da República e coloca atribuições de chefe de Estado e de chefe de governo, significa que ele acumula as funções. E se ele acumula as funções de chefe de governo e de chefe de Estado, eu estou diante do modelo presidencialista. Eu estou diante do sistema de governo presidencialista. Tranquilo, que é o que nós adotamos. Fácil, senhores. Tranquilo. Agora eu vou trabalhar com vocês o próximo modelo. Agora eu vou falar do sistema de governo parlamentarista, tá? Não é o que a gente adota atualmente, mas eu tenho que te explicar como funciona. Nós já adotamos isso aqui entre setembro de 1961 até janeiro de 1963, governo de João Goulart, beleza? Olha agora a diferença, e é isso que cai em prova, esse comparativo entre o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. A principal característica do sistema parlamentarista de governo é que a chefia do Poder Executivo, ela é exercida por duas autoridades. É isso mesmo. É uma chefia dual. O presidencialismo, a chefia é monocrática. No parlamentarismo, a chefia é dual. Dual é de quê? Duas, tá? Chefe do poder, eu vou ter aqui o Poder Executivo, né? O Poder Executivo, ele terá dois chefes, tá? Um será o chefe de Estado e o outro será chefe de governo. Olha a grande diferença. No presidencialismo, chefia de Estado e chefia de governo estão concentradas em uma única autoridade. Por isso que o modelo aqui, né, é monocrático. Já no parlamentarismo, que é o que nós estamos estudando agora, o Poder Executivo ele não é exercido por uma única autoridade, ele é exercido, na verdade, por duas autoridades. Um vai ser chefe de Estado e o outro vai ser chefe de governo. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Então, olha que interessante. O parlamentarismo, aí você tem que tomar cuidado, tá? Diante da adoção do parlamentarismo como sistema de governo, eu posso me deparar com duas situações. Eu posso me deparar com uma monarquia parlamentarista, como ocorre com a Inglaterra, ou eu posso me deparar com uma república parlamentarista. Ué, pessoal, mas peraí, monarquia e república? Isso, porque parlamentarismo é sistema de governo. Eu posso ter um país que adote como sistema de governo o modelo parlamentarista, mas como forma de governo uma monarquia. Da mesma forma que eu posso ter um país que adota a república como forma de governo, mas como sistema de governo adota o parlamentarismo. O Brasil, lá entre setembro de 1961 até janeiro de 1963, era uma república parlamentarista. A Inglaterra não, a Inglaterra não é uma república. A Inglaterra adota como forma de governo a monarquia, né? Por isso que eu tenho rei lá, não é isso? Monarquia. É uma monarquia parlamentarista. Aí deixa eu te explicar. Olha como é simples, tá? Note como ocorre a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que é o conceito de sistema de governo, em cada uma dessas espécies aqui, ó. Se eu tiver uma monarquia parlamentarista,
Vem cá, se é parlamentarista, significa que chefe de Estado e chefe de governo, a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas por pessoas diferentes, por autoridades diferentes, não é isso? É no presidencialismo que eu junto as funções de chefe de Estado e governo numa mesma pessoa, no caso o presidente da República. Numa monarquia parlamentarista funciona assim, ó, presta atenção nisso. Vai ser chefe de Estado o rei. O chefe de Estado aqui será, numa monarquia, né, monarquia parlamentarista, será o rei. Enquanto que o chefe de governo será o que eu chamo de primeiro-ministro. E esse cara aqui, chefe de governo, que é o primeiro-ministro, ele vai ser escolhido pelo parlamento, ou seja, ele vai ser escolhido pelo poder legislativo dentre os seus membros. Olha que interessante, senhores, olha que interessante, tá? No parlamentarismo, eu vou ter alguém exercendo a chefia de Estado, aí se for uma monarquia é o rei, né? Aí você vai aprender comigo. E se for uma república? Vamos lá pra gente já matar isso aqui. Se for uma república. Se for uma república, eu não tenho rei e rainha, né? Rei e rainha eu tenho monarquia. Se for uma república, eu tenho presidente da república. Então olha que legal. Como é que funciona numa república parlamentarista? Onde o Brasil foi uma república parlamentarista naquele período que eu te falei. Aqui vai funcionar o seguinte, ó. Se é parlamentarismo, alguém vai ser chefe de Estado, enquanto outro vai ser chefe de governo. Quem vai ser chefe de Estado? Como não é uma monarquia, não pode ser rei. Então vai ser quem? Eu vou ter o presidente da República sendo chefe de Estado e um primeiro-ministro sendo chefe de governo. E aí é igualzinho. Quem escolhe da onde surge esse cara aqui, ó, esse primeiro-ministro que vai ser o chefe de governo? Esse cara é escolhido, agora você vai entender por que o nome é parlamentarismo, tá? Esse cara, esse primeiro-ministro, ele é escolhido pelo parlamento. Ou seja, parlamento, senhores, é o nome que eu dou para a Casa Legislativa, para o Poder Legislativo. Vamos fingir. No Brasil, como é que funcionaria isso? O Congresso Nacional iria escolher um deputado federal ou um senador da República, ou seja, um dos seus membros, para ser o primeiro-ministro. E aí esse parlamentar iria exercer a função de chefe de governo. E o presidente da República só seria chefe de Estado, tá? Agora olha só que interessante, tá? É importante falar isso. Presta muita atenção. Qual desses dois aqui você acha que tem mais força? O chefe de Estado ou o chefe de governo? Cuidado, tá? Muitas vezes essa chefia de Estado aqui, ela é simplesmente representativa. Traduzindo, o rei, numa monarquia parlamentarista, ou o presidente da república, numa república parlamentarista, ele vai atuar mais na questão de representar no âmbito internacional o país. Só isso, tá? Ele tem muito menos força do que o chefe de governo. O chefe de governo tem muito mais força, tá? O chefe de governo, senhores, ele cuida da administração pública interna. Tudo que gera efeito interno, tá? É com o chefe de governo. Tá ok? Então o chefe de governo tem mais força. E olha só que interessante. Olha só que interessante, tá? No presidencialismo, e é assim que cai em prova, eu já falei que eu tenho a figura do presidente da República, onde ele vai assumir a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Então não tem esse problema. Aqui ele acumula tudo, tranquilo. E aí o poder legislativo fica lá só para legislar. Tranquilo. Por isso que eu falei que aqui tem uma relação de mais independência do que ocorre no parlamentarismo. Porque no parlamentarismo como é que funciona? Uma pessoa vai exercer a chefia de Estado, enquanto outra vai exercer a chefia de governo. Aí funciona assim, ó. Se for uma república, vai ser presidente da república. Se for uma monarquia, rei. Tranquilo, tanto faz. Agora, o que interessa é aqui, ó. E o chefe de governo, quem vai ser? Ele vai ser chamado de primeiro-ministro e ele não será qualquer pessoa. Quem escolhe o chefe de governo é o poder legislativo, ou seja, o parlamento. Dentre os seus membros, né? Ou seja, um dos membros do poder
legislativo vai exercer a função de primeiro-ministro. E aí toma cuidado, olha que interessante. Por qual período, professor? Por qual período? Aí vamos lá, olha só. Falando aqui de chefe de Estado, se eu tenho uma república, então eu estou falando de uma república parlamentarista, vamos falar primeiro desse exemplo. Se é uma república, tem que ter mandato, tem que ter prazo, né? A república, ela proíbe, né, a vitaliciedade no poder. Então, vai ter um mandato certo. Mandato certo. O presidente da república, como chefe de Estado, tem mandato certo. Aí a Constituição daquele país é que vai definir. O rei, ou seja, aí eu já não estou falando de uma república parlamentarista, estou falando de uma monarquia parlamentarista. O rei é diferente. O rei não é que ele vai ter prazo incerto, é pior. O prazo é vitalício. O que significa isso? Você será rei até morrer. E quando morrer, entra o que a gente chama de hereditariedade. O reinado, a coroa, passa para o seu sucessor, seu filho. E assim sucessivamente, já passando de família para família, né? De integrante da família para integrante da família, numa linha sucessória pré-estabelecida. Então, aqui é vitalício. Isso aqui não é o que interessa pra gente. O que interessa pra gente é aqui, ó. E o primeiro-ministro, professor, tem prazo definido para exercer a função de chefe de governo ou o prazo é incerto? Cuidado. O prazo do primeiro-ministro para exercer a chefia de governo é um prazo incerto. Sabe o que significa? Ele não tem um mandato fixo. Ele vai permanecer como chefe de governo enquanto ele tiver o apoio do parlamento. Não foi o parlamento que colocou ele lá? Ele vai, assim que ele virou primeiro-ministro, assim que ele assumiu a função de chefe de governo, como primeiro-ministro, ele elaborou um plano de governo e apresenta para o parlamento. Enquanto o plano de governo dele estiver dando certo, e quando o parlamento estiver feliz, satisfeito com a atuação dele, ele permanece como chefe de governo. Ele pode ficar 20 anos, pessoal, 20, 30, ele pode ficar o tempo que for, enquanto ele tiver o apoio do parlamento. Agora, ele pode ficar só um mês? Pode. Por quê? Se ele perder o apoio do parlamento, acabou. O parlamento retira ele e escolhe outro membro para assumir a função de primeiro-ministro. Entenderam? Então, a grande diferença está aqui, ó. No presidencialismo, o presidente ele exerce a chefia de Estado e de governo, e aqui ele tem mandato certo. Já no parlamentarismo é diferente. No parlamentarismo eu tenho que, como é exercida a chefia de Estado e chefia de governo por pessoas diferentes, eu tenho que analisar, tá? O chefe de Estado aqui, se ele for o presidente da república, porque é uma república parlamentarista, aí ele tem mandato certo. Se for uma monarquia parlamentarista, aí é vitalício. Já chefia de governo, que é o que interessa, o prazo é incerto. Não tem mandato de 4 anos para primeiro-ministro. Não, enquanto você tiver o apoio do parlamento, você permanece como primeiro-ministro. O dia que o parlamento, o poder legislativo não estiver mais satisfeito, te tira a qualquer momento e coloca outro membro para ocupar a função de chefe de governo no cargo de primeiro-ministro. Fácil, senhores, tranquilo. Com isso, eu posso constatar que, diferentemente do sistema presidencialista, no sistema parlamentarista de governo, existe uma maior relação de interdependência. O que é isso? Poder legislativo e poder executivo, eles têm uma relação de dependência maior do que no presidencialismo, tá? Eu vou te provar isso. Por quê? Olha só que interessante. O poder executivo não tem a função de chefe de Estado e de chefe de governo? Se eu adotar o parlamentarismo, a chefia de governo é escolhida pelo poder legislativo. Entenderam? Se a chefia de governo é escolhida pelo poder legislativo, que é o parlamento, o poder executivo, ele está, de um certo modo, mais ligado ao poder legislativo. Ele tem uma dependência maior do poder legislativo do que ocorre no presidencialismo. Olha o exemplo que eu vou te dar. No presidencialismo, pode ocorrer o seguinte: o poder legislativo está lá, por exemplo, o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional detesta o presidente da República, vamos colocar, que é o chefe do poder executivo. Como no presidencialismo ele exerce, o presidente da República, a chefia de Estado e a chefia de governo, tudo acumulado, o que acontece? O Congresso Nacional, ele consegue, por exemplo, tirar o presidente da República e impossibilitar que ele exerça a chefia de governo? Se ele não pisar na bola, não estou falando de situação de impeachment. Pode? Não. O que pode acontecer é o seguinte: o presidente não consegue governar porque o Congresso não apoia,
Mas ele também não sai do cargo, ele fica lá 4 anos, nada anda, fica tudo travado, mas ninguém tira ele. Já que no parlamentarismo, o Poder Legislativo ele tira o chefe de governo, que é uma das funções do Poder Executivo, a qualquer momento. Até porque é o Poder Legislativo que escolhe quem vai ser o primeiro-ministro, que vai exercer a chefia de governo, podendo substituir a qualquer momento. Então aqui no parlamentarismo, a relação entre Poder Executivo e Legislativo tem uma maior dependência, por isso que eu falo de interdependência. Existe maior dependência do que ocorre no presidencialismo. Beleza? Tranquilo, senhores? Falei aqui para vocês que no parlamentarismo o mandato ele é incerto, não é isso? Em relação à chefia de governo, o prazo é incerto. Por quê? Porque enquanto possui apoio do parlamento, o chefe de governo permanece no cargo. Não é isso? Beleza. Aí falei que você não confundir com vitalício, tá? E hereditário. Vitaliciedade e hereditariedade, isso aqui é coisa do quê? De monarquia, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o sistema de governo. Monarquia é forma de governo, lembra? Fogo na república. Aí pode ser uma república ou pode ser uma monarquia. Beleza. A título de conhecimento, a doutrina majoritária, assim, os maiores nomes da doutrina defendem a tese de que o sistema parlamentarista de governo ele é mais democrático do que o presidencialismo. Por quê? Porque como no parlamentarismo eu divido as funções de chefe de Estado e de chefe de governo em pessoas diferentes, isso aqui é mais democrático do que você centralizar as duas funções de chefe de Estado e de chefe de governo nas mãos de uma única autoridade. Isso aqui é menos democrático do que isso aqui. Por isso que a doutrina defende que o parlamentarismo é mais democrático do que o presidencialismo, tá? Beleza. Para finalizar, tá? Eu vou falar para vocês de um sistema que ele é até novo, tá? Que é o sistema semipresidencialista de governo. Esse sistema semipresidencialista, ele é defendido por Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, por Michel Temer, que é um grande constitucionalista, que já foi presidente da República, por Luiz Barroso, tá? Grandes constitucionalistas defendem a adoção desse sistema. E eu vou te explicar como é que ele funciona, tá? Olha só, o semipresidencialismo, ele é como se ele fosse uma misturinha entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Olha como é que funciona, que interessante. De acordo com esse modelo, o presidente da República seria eleito para atuar como chefe de Estado, tá? Porém, diferentemente do que ocorre no parlamentarismo, ele possuiria algumas competências típicas de chefe de governo, tá? E aí, o Poder Legislativo iria escolher um ministro de Estado, o primeiro-ministro dentre os seus membros, para ser o chefe de governo. Traduzindo, é muito parecido com o parlamentarismo. A diferença está aqui, ó. Esse semi-presidencialismo que é defendido, esse modelo semi-presidencialista funciona o seguinte, ó. Eu vou ter o poder executivo exercido por duas autoridades. Chefe de Estado é diferente de chefe de governo. Opa, professor, até aqui você falou igualzinho parlamentarismo. Até aqui tá igualzinho parlamentarismo, concordo com você. Mas olha a diferença agora. O chefe de governo vai ser escolhido pelo Poder Legislativo, pelo parlamento, né? Que no nosso caso é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional iria escolher um de seus membros para ser chefe de governo na condição de primeiro-ministro. Professor, até agora, igualzinho parlamentarismo, concordo com você. E aí, eu teria como chefe de Estado o presidente da República. Agora tá a diferença. Só que esse presidente da República, ele não ficaria somente com essa função representativa de chefe de Estado, né, que é mais uma figura simbólica do que tudo, como ocorre no parlamentarismo. Aqui no semipresidencialismo, eu vou ter o presidente da República como chefe de Estado, mas eu vou conceder a ele algumas atribuições internas, de efeitos internos, ou seja, algumas atribuições que são típicas de chefe de governo. Ele será um chefe de Estado com mais força,
com mais atribuições, algumas até típicas de chefe de governo, do que ocorre no parlamentarismo. Aqui eu dou mais força para o chefe de Estado. Então, por exemplo, o presidente da República poderia, como chefe de Estado, sancionar ou vetar projetos de lei, que é algo típico de chefe de governo. Ele poderia nomear ministros de Estado para lhe auxiliar, que no parlamentarismo não é assim que funciona. O próprio parlamento escolhe o ministro, o primeiro-ministro e os seus auxiliares, tá? Que são os ministros de Estado, e os seus auxiliares é o parlamento que escolhe, tá? Aqui, então, no semipresidencialismo, eu vou ter um modelo bem parecido com o parlamentarismo, mas o chefe, né, de Estado, que é o presidente da República, teria mais força, teria algumas atribuições típicas de chefe de governo. Não ficaria só como uma figura simbólica, tá? Esse modelo aqui, ele nunca foi implementado. Existe uma PEC, tá? Uma proposta de emenda constitucional para transformar o Brasil, né, em uma nação semipresidencialista, tá? Adotar um sistema de governo semipresidencialista, tá? Mas é só PEC, só proposta ainda. Eu acredito que não passa não, tá bom? Beleza, senhores? Tranquilo até aqui? Senhores, com isso, eu finalizo esse primeiro bloco, que ele é muito conceitual, eu sei disso, tá? Mas ele é fundamental, você vai me agradecer nos próximos encontros. A partir do nosso próximo bloco, nós vamos efetivamente trabalhar os dispositivos constitucionais sobre o Poder Executivo. Aí você vai ver que é bem mais assim, tranquilo, bem mais gostoso de estudar, tá? Você vai começar a estudar comigo como é que funciona a questão do presidente e do vice-presidente da República, como é que funciona a eleição deles, é cheio de coisa interessante aqui. Aí depois, nos próximos blocos, a gente vai estudar as atribuições privativas do presidente, crime de responsabilidade, tá? Responsabilização do presidente, e aí a gente finaliza o tema. Tranquilo? Não perca o próximo bloco, tá? Bem interessante, cai muito em prova, e você vai me agradecer por essa aula introdutória. Vai ficar muito mais fácil de você entender o conteúdo.